Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a taxa Selic que caiu mais uma vez e chegou no menor patamar histórico, que é de 3,75. E quais são os impactos que isso vai causar nos investimentos, na renda fixa, né? Na economia, o que isso vai acontecer? E por que o Copom ele faz isso, né? Por que ele abaixa tanto? Sendo que em 2015, geralmente, acho que em julho de 2015 mais ou menos, estava batendo 14,25. Agora a gente está 3,75. Por que isso acontece, né? Essa onda de coronavírus que aconteceu e devido a essa crise que está acontecendo, muitas empresas tendem a fazer os seus funcionários ficar em casa, pedir para eles não irem trabalhar. Muitas pessoas estão deixando de fazer suas coisas, deixando de sair, deixando de gastar, no geral, né? E isso impacta a economia. A economia ela começa a travar de certa forma, porque as pessoas não gastam. A economia ela gira quando todo mundo consome. A economia ela funciona dessa forma. Então muitas pessoas estão deixando de fazer o que tinham que fazer. Mas tudo bem, aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com a Selic? A Selic ela está atrelada à taxa de juros. Então, por exemplo, quando o Copom decide abaixar a taxa Selic, o que acontece? Os juros também abaixam. Então, os juros para financiamento, os juros para qualquer coisa que você vai precisar do dinheiro do banco, ele abaixa, porque os juros são baseados em cima da taxa Selic. Então, o Copom faz isso no intuito de fazer as pessoas gastarem mais. Então, tipo assim, agora os juros estão mais baixos para você gastar. Então, vão incentivar as pessoas a gastarem, porque assim as pessoas começando a gastar, a economia começa a girar de novo. Então, é uma estratégia que se tem para poder fazer isso. E quando a Selic está muito alta, os juros acabam ficando muito altos também. Só que isso tem um impacto também, um impacto na renda fixa. O que acontece com a renda fixa? Vou fazer uma comparação aqui da poupança com o Tesouro Selic, que é os investimentos assim, mais conservadores que tem. A Selic ela cai e naturalmente não é só a Selic que cai, o Tesouro Selic que cai, a poupança também passa a render menos também. Então eu fiz uma simulação aqui, fazendo uma comparação. Se você investisse R$5.000 no Tesouro Selic e na poupança. E a gente vai conseguir ter uma ideia aqui só para ver como que esses investimentos vão ficar. Mas lembrando, isso não é nenhuma recomendação, não estou dizendo para você fazer isso. É só para a gente ter uma ideia de como que isso vai ficar. Eu fiz algumas contas aqui, então eu vou mostrar aqui para vocês. Se você investir R$5.000 na poupança durante 6 meses, você vai ter na poupança R$ 5.065,20. Se você investir os mesmos no Tesouro Selic, você vai ter R$ 5.065,45. Aí você fica pensando assim, caramba, é só 25 centavos de diferença, né? Então eu prefiro a poupança, que é mais fácil. Só que tem uma diferença aqui. A poupança, lembrando que a poupança ela sempre rende nos aniversários. Então, se você colocou o dinheiro no dia 2, o dinheiro tem que estar até o dia 2. Se você mexeu no dia 1, você já não vai ganhar a rentabilidade sobre aquele tempo que passou. Já o Tesouro Selic ele já não é assim, ele tem a rentabilidade diária. Então, outra coisa aqui, agora outra comparação aqui. Em 12 meses, a poupança, investindo os mesmos R$5.000, você teria R$ 5.131,25. No Tesouro Selic, você teria R$ 5.136, uma diferença de quase R$5. Aí você vai vendo que esses valores vão aumentando conforme o prazo vão ser maiores. Então você, por exemplo, tendo um prazo aqui vamos supor aqui um prazo de 30 meses, na poupança você teria investido 5.000, você teria R$ 5.334,61. No Tesouro Selic você teria R$ 5.369,12. Você já percebe que quanto maior o prazo, maior é a diferença. Só que tem um porém aqui, né? O Tesouro Selic caiu, está rendendo menos, está pagando menos. Então, sabendo que a poupança, tanto a poupança como o Tesouro Selic, agora eles já estão rendendo, eles já rendiam menos que a inflação, agora eles estão rendendo ainda menos. Então você pensa, onde é que eu posso colocar esse dinheiro, né? Lembrando que o Tesouro Selic, ele é um dinheiro que geralmente você guarda como reserva de emergência. Ele não é um dinheiro que você vai ficar rico guardando esse dinheiro lá. Ele é uma forma de você ter a sua reserva lá. Então, por ele ter essa liquidez, ele acaba se tornando um pouco atrativo. Só que não tem só o Tesouro Selic para fazer isso. Você pode ter, por exemplo, um CDB com 100% do CDI. Também é interessante. Ele também tem liquidez. Geralmente é D+1, né, no próximo dia útil. Então foi uma forma de fazer um comparativo aqui, só para a gente ter uma ideia.
Bom, esses valores que eu mostrei foi só uma forma de mostrar como que ficariam os dois tipos de investimento, não é nenhuma recomendação. E como eu disse também, que eu esqueci de falar, como a Selic cai, não é só o Tesouro Selic que vai render menos, a poupança também, eu esqueci de falar. E a poupança ela passa a render 2,62 também, porque ela passa a render 70% da Selic, então ela tende a render menos também. Mas aí um conselho que eu te dou, não quero aconselhar nada, mas é só uma reflexão. Vendo todas essas coisas que estão acontecendo, toda essa pandemia que está acontecendo, todas essas crises que estão acontecendo, muitas pessoas talvez estão pensando assim, a reserva de emergência não está rendendo nada, talvez, né? Então eu vou começar a catar esse dinheiro, eu vou catar e vou investir tudo em ações, eu vou catar e vou investir tudo agora que as ações estão baixas, estão valendo mais. Não seja ganancioso, tome muito cuidado com a ganância, de repente pode acontecer algum imprevisto e você está descoberto neste momento. Então essa era a reflexão que eu queria dar. Então se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui para me ajudar, isso me ajuda bastante. E se inscreva aqui também no canal, que a gente está tentando sempre trazer bastante informação. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.